Fala galerinha do meu canal, beleza? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês com a intenção de eu responder algumas perguntas frequentes que anda aparecendo aqui no meu canal, né? Muitas pessoas com dúvida sobre o algodão doce, então eu vou fazer um vídeo esclarecendo quase todas as dúvidas que eu já recebi aqui. Eu salvei algumas perguntas aqui com o nome das pessoas e eu vou citar para vocês. Então, estamos aí, né? Momento de pandemia, momento muito difícil. Máscara, álcool em gel na mão, fazendo todos os procedimentos possíveis, né, para respeitar essa quarentena. Locação quase zero na minha cidade, a cidade pequena, com menos de 20 mil habitantes. O prefeito proibiu qualquer festa, qualquer evento, porque aqui o número de coronavírus só está aumentando, o número de casos, né? E óbito também já começou também a aparecer óbito aqui na cidade. Então o prefeito está bem preocupado e a gente está tendo que respeitar aí bem uma lei aqui bem rígida e não pode fazer churrasco entre família, juntar muita pessoa, festas em salões. Então, infelizmente, a gente não consegue trabalhar nessa pandemia com algodão doce e pipoca. Mas dia 12 agora de outubro, hoje é dia 8, eu recebi uma encomenda de 500 algodão doce e 500 saquinhos de pipoca. No caso, 250 saquinhos de pipoca doce, 250 salgada, eu vou fazer no plastiquinho fechada, para não murchar. 500 algodão doce, fora que eu tenho mais 6 locação, que eu acabei não pegando, porque não pode estar fazendo um evento. Então, tem pessoas que pediu 30, outros 40, outros 50 algodão doce, outro pediu 100 algodão doce. Eu tenho quase 900 algodão doce para fazer no dia 12. Eu nem sei como que eu vou fazer e se eu vou dar conta. Então, vamos começar lá então. Ó, eu vou ler as perguntas aqui para vocês. E quem tiver dúvida, se você está começando agora nesse ramo, assiste esse vídeo até o final, que ele vai ser bastante útil para você. Vamos começar então com a primeira pergunta. Pergunta básica. Débora Brandão me pergunta: Wendel, quantos quilos de açúcar precisa para poder fazer um evento de 4 horas? Vamos responder então a pergunta. Débora, é o seguinte: depende de quantas pessoas vai ter nessa festa e quantas pessoas também vai comer nessa festa. Por exemplo, uma festa com 100 pessoas, mais ou menos, tem muito adulto que não come, tem gente que não liga para isso. Então, quando você for fazer uma festa, por exemplo, de 4 horas, por exemplo, para 100 pessoas, leva 2 pacotes de açúcar. Se o tempo estiver seco e bem arejado, a máquina ela fica bem econômica. Então você pode economizar bastante açúcar, porque se o tempo estiver de chuva e úmido, você vai gastar bem mais açúcar, porque ele vai ficar mais grudento, né? Você perde muito material em tempo de chuva. Então é isso daí. Você pode levar 2 pacotes. E eu tenho certeza que vai dar para você fazer o evento todo por essas 4 horas, tranquilamente, tá bom? A próxima pergunta é do Renato Brito. Wendel, com 1 quilo de açúcar, quantos algodão doce eu consigo fazer? É o seguinte, respondendo sua pergunta. Se o tempo estiver seco e bem arejado, um tempo seco com umidade inferior a 55% no ar, você consegue fazer mais ou menos na faixa de 30 algodão doces grande. 30. Se o tempo estiver úmido, você perde material. Pode ser que você consiga fazer 22, 23, até 25. Mas geralmente 1 kg de açúcar faz na faixa de 30 algodão doce, com um tamanho bom. Então você pode estar fazendo algodão doce em sua casa e não se preocupando com o consumo de açúcar, porque as máquinas de algodão doce profissional, elas costumam gastar menos açúcar e fazer bastante algodão doce. Certo? Vamos lá então para a próxima pergunta. A Lana Silva me pergunta: Wendel, eu posso usar álcool em gel no açúcar cristal para colorir?
Então, é o seguinte, respondendo sua pergunta, olha, sinceramente, eu nunca usei álcool em gel. Eu nunca testei álcool em gel. Aqui a gente usa o corante de pó e o líquido. Eu não vou saber te responder porque na minha cidade ela é pequena, só vende esses dois tipos de corante. Pode ser que venda em gel, mas eu nunca testei, eu nunca fiz. Muita gente me pergunta isso. Tá certo? Então a gente já vai pular agora para a próxima pergunta. Vamos ver. Ricardo Tavares me pergunta: Wendel, eu posso colocar álcool na diluição de corante em pó para poder fazer o açúcar? Eu vi um vídeo seu colocando álcool. Não faz mal para a saúde? Então, Ricardo, é o seguinte, ó. O álcool, ele é evaporativo. Você põe ele no meio do pó, você mistura junto com o açúcar e você dá a cor. Aí você tem que deixar o açúcar secar para você usar. O álcool, ele é evaporativo, ele praticamente some. Se eu for falar para vocês que o álcool faz mal para a saúde, um álcool comprado no supermercado, é óbvio que ele faz mal. Só que eu garanto para vocês, o algodão doce, o açúcar cristal que faz o algodão doce, esse açúcar cristal, ele é um processo químico feito na fábrica, até ele ficar branco, a cana de açúcar até virar o açúcar ficar branco, ele é um processo químico que ele faz mal, eu posso dizer 15 vezes mais do que o álcool vendido no supermercado. Então, de qualquer forma, o algodão doce puro, sem o corante, ele já faz muito mal para a saúde. Com corante, sim que faz mal, faz mal também, mas a pessoa, a criança, não comendo com frequência, não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu falo para vocês que a coloração com álcool de supermercado, ela é recomendação da própria Pinheiro. No site oficial da Pinheiro, junto no canal oficial da Pinheiro, tem o vídeo de eles ensinando a diluir o corante em pó com álcool. Então, eu não vejo problema nisso. Tá bom, galerinha? Então, nós vamos agora para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta agora é a pergunta mais básica que eu recebo. Vamos lá. Matheus da Costa. Meu xará. É o seguinte, ele perguntou para mim, o Wendel, com quantos... Não, peraí. Errei, gente, ó. Ele perguntou aqui para mim, ó. Isso aí é outra pergunta já que eu ia ler. Matheus da Costa, ele perguntou para mim, qual o açúcar usar na máquina de algodão doce? A pergunta mais básica que eu recebo. Então, Matheus, é o seguinte. O açúcar é cristal. Só que você tem que comprar um açúcar cristal de boa qualidade. Por que você tem que comprar um açúcar cristal de boa qualidade? Porque os açúcar cristal mais baratos que você encontra no mercado, dependendo da marca, não é todas. Elas usam bagaço de cana, quer dizer, elas têm bagaço de cana no meio do conteúdo que vem dentro. Ele é um açúcar feito processo de cristal, mas o controle de qualidade dele não é tão bom como você comprar um açúcar de marca famosa no mercado e você vai ver um açúcar mais puro. Já teve açúcar que eu peguei que tinha bagaço de cana no meio. E esse bagaço de cana no meio, ele enrosca na resistência e diminui a vida útil da resistência. Então, você sempre usa açúcar cristal e de boa qualidade. Tá bom? Não tem erro. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Claudete de Souza. Wendel, qual o tamanho do saquinho eu devo utilizar para ensacar o algodão doce? Vamos lá, Claudete, é o seguinte. Na minha cidade, tem o saquinho 20 por 40. Ele é 20 de comprimento por 40 de altura. Esse saquinho, ele é para fazer um algodão doce maior, quando você faz um algodão doce mais cheinho. Agora, para quem quer fazer aquele algodão doce fininho, você tem que comprar o saquinho 15 por 40.
É só você chegar lá na loja de embalagem e falar, eu quero saquinho 15 por 40. Então, é assim, você tem dois tipos. Se você quiser fazer o mais fino, 15 e 40. Se você quiser fazer o mais gordinho, o mais cheinho, é o 20 e 40. Na minha cidade, infelizmente, não vende o 15 e 40. Então, eu não tenho muita opção. Infelizmente, eu não tenho opção. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Benedito Pires Cavalcante. Wendel. Espera aí, galera. É, ele mesmo, Benedito Pires Cavalcante. Wendel, quanto eu posso cobrar por 4 horas de festa? Uma locação de algodão doce. É o seguinte, Benedito. Cada região tem o seu valor. Mas aqui na minha região eu estou cobrando agora R$120 por 4 horas e eu estou dando todo o material. Aí uma pessoa perguntou para mim, eu posso servir no palito o algodão doce? Poder você até pode, mas você tem que fazer do modo mais econômico para você ver mais lucro. Como eu. Você tem que comprar aqueles guardanapos que vem 50 unidades. Você paga na faixa de R$1 cada um no supermercado. Porque é mais barato de você comprar um pacote com 100 palitos que você vai pagar R$6 aí, que está mais ou menos o preço médio dele agora. Então, você pode estar cobrando R$120 por 4 horas e, por exemplo, dando um limite de algodão doce. Você leva 6 pacotes de guardanapo, que dá no total de 300 guardanapos, e você leva um pacote de 5 quilos de açúcar. E se passar disso daí, você pode cobrar um valor à parte do material que você usar durante essas 4 horas. Por exemplo, chegou 3 horas de festa, acabou meu material. Você leva um material reserva, açúcar reserva, você leva um guardanapo reserva, e você fala para a pessoa, olha, acabou o meu material que eu faço por R$120, eu posso continuar? Só que o que eu gastar aqui eu vou cobrar o valor à parte do material. Você não precisa cobrar mais sua mão de obra, só o que você gastar de material. Porque, na verdade, a pessoa já está te contratando por 4 horas de festa. Você tem que cumprir esse horário. Então, é muito importante você lembrar disso. Quando você for fazer uma locação, você já avisa a pessoa, olha, eu levo, por exemplo, eu levo material para 300 algodão doce. Se acabar esse material, eu cobro o material à parte. Aí suponha que mais 1 hora de festa você fez mais 100 algodão doce. Você gastou mais 2 pacotinhos de guardanapo, você gastou mais um pouco de açúcar. Você que sabe, você pode cobrar 10, 15 reais a mais. É com vocês. Então, mas o preço normal para 4 horas de festa está na faixa de R$120. Se a pessoa ligar para você, eu preciso que você venha na minha festa, mas vai ter 200 convidados. Aí você pode cobrar, no mínimo, aí, uns 150, 180 reais. Tranquilamente. Por quê? Porque para fazer uma festa para 200 pessoas não é muito fácil. Você tem que servir, você tem que dedicar o seu tempo. Às vezes você tem um ajudante, você tem que pagar ele. Então, é assim. Você tem que cobrar, você tem que valorizar o teu serviço. Por que você tem que valorizar o teu serviço? Porque para você fazer algodão doce hoje, você tem que marcar com bastante custo. Você tem que marcar com a sua mão de obra, sua condução. E tudo tem uma manutenção. Tudo que você tem que fazer uma manutenção, você vai gastar dinheiro. Você tem que pensar assim. Você ganha dinheiro. Se você tem que gastar dinheiro com isso, você tem que ganhar dinheiro também. Beleza? É isso daí. Vamos para a próxima pergunta agora. Deixa eu ver. Vamos lá. Rosecleia Venâncio. Ela perguntou para mim, Wendel, o que está acontecendo que a minha máquina está grudando muito açúcar em volta da cuba? Os algodões doces estão saindo melados. Tá certo. Vamos lá, Rosecleia. É o seguinte. O algodão doce, se o tempo tiver de chuva e úmido, um fiapo de algodão doce, ele é menor do que uma micropartícula de umidade. Então, o que acontece? Quando você faz o algodão doce, a umidade que está no ar, ela já vai lá e começa já a derreter ele.
Então, quando a máquina estiver belando muito, mesmo que o tempo não esteja de chuva, quer dizer que a umidade na sua região está muito alta, a umidade do ar. Ah, mas como eu sabia que a umidade tá alta? É o seguinte, José Cléia, você vai no Google e coloca temperatura e o nome da sua cidade. Que no Google já aparece a temperatura, se tem chuva, como que está a umidade atual, e por aí vai. Então, essa pergunta ela é bem frequente. Se a sua máquina estiver grudando algodão doce, é o seguinte, a umidade está alta. Se começar a grudar demais, você não conseguir fazer, nem adianta tentar. Então, vamos para a próxima pergunta agora. Vamos lá. Jonas Bittencourt pergunta para mim. Wendel, tem como eu fazer algodão doce em dias úmidos e de chuva? Olha, Jonas, é o seguinte. Tem como você fazer sim. Só que para isso você tem que comprar um desumidificador de ar. Você tem que trancar num quarto e você tem que colocar uma lâmpada bem quente, principalmente mais perto da máquina de algodão doce. Você tem que adaptar ela, aquela lâmpada quente, aquela lâmpada que esquenta, porque aquilo faz apagar a umidade. Aí você, ainda com um pouco de dificuldade ainda, você consegue ainda fazer o algodão doce e embalar ele. Então você precisa do desumidificador para tirar a umidade relativa do ar. Porque em dia de chuva, em dia que choveu, dia que está molhado, o tempo muito úmido, não adianta tentar fazer algodão doce. É melhor vocês desistir do que vocês continuar, porque dá trabalho, viu? Então, é isso aí. Vamos passar para a nossa próxima pergunta agora. Vamos lá. Wendel. Peraí, deixa eu falar o nome da pessoa, eu esqueci. Vamos lá. Stephanie Albuquerque. Ela pergunta para mim, Wendel, eu posso usar aqueles palitos de churrasco para poder fazer algodão doce? Olha, Stephanie, não recomendo não, viu? Compra o palito sem ponta para algodão doce, que tem o lado sem ponta, os dois lados. Por que você tem que comprar? Porque se você fazer algodão doce nesse palito de churrasco, a hora que você for embalar ele, você vai furar o saquinho, porque a ponta dele vai furar o saquinho, correto? E outra coisa também, é perigoso uma criança brigar com a outra, pegar aquele palito e dar no olho da outra criança. Então, isso daí é um perigo muito grande, eu não recomendo. Tanto quando, na outra pergunta que eu fiz, se você for fazer locação, você faz no guardanapo, você não serve no palito, porque no guardanapo é o modo mais seguro de você fazer. Não vai ter palito para todo lado no chão, as crianças não vão usar aquilo como arma, porque acontece, viu? Infelizmente acontece. Palito de churrasco com ponta, nem pensar. Faz no palito sem ponta, que é próprio para algodão doce. Se não tiver na sua região, você consegue comprar pacote com 500, com 1.000, com 2.000, até com 5.000 palito no Mercado Livre. Então, é isso daí, Stefania. Você nunca faz no palito de churrasco, tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta que é... Vamos lá. Dona Zenaide Oliveira. Wendel, por que o meu açúcar está amargando com o corante? Então vamos lá, Dona Zenaide. É o seguinte, ó. O corante, ele é feito à base de processos orgânicos e ele tem um processo químico também no meio, de coloração. Se você colocar corante demais no teu açúcar, ele amarga mesmo, é normal, é um fato normal de todo corante. Você tem que saber dosar um tanto certo para que ele não para que você não faça uma coisa amarga. Eu tenho corante de todas as cores aqui, eu compro de litro, de garrafa. E todos os corantes eu faço bem coloridinho, bonitinho, ele não amarga o açúcar. Mas, infelizmente, o rosa que eu tenho, ele é o mais amargo que tem. Se você fazer o rosa muito forte, ninguém consegue comer o algodão doce. Já errei no começo fazendo assim, e tinha gente que falava que estava amargo, eu tinha que trocar o algodão doce para a pessoa.
Então, vocês colocam o tanto que dá para fazer uma cor bonita, não precisa fazer nada exagerado. Tudo que é exagerado não presta. Tá bom? Então é isso aí. Agora, vamos para a próxima pergunta. Ronaldo de Oliveira pergunta para mim, Wendel, como que eu faço para fazer algodão doce vermelho? Ronaldo, respondendo sua pergunta, eu já tentei de todas as formas. Eu já comprei corante vermelho, Ronaldo. E a hora que você for fazer, ele fica rosa na máquina. Eu já troquei de marca de corante vermelho e não resolveu. Então, até hoje, um assunto bem polêmico no meu canal é como fazer o algodão doce vermelho. É a cor mais difícil que existe para conseguir fazer. Tem quem consiga fazer. Eu vi uns vídeos na internet, agora vendendo. Em todos os lugares que eu vi algodão doce até hoje, eu não conheço, eu nunca vi de perto um algodão doce vermelho, aquele vermelho Ferrari, aquele vermelho que aquele vermelho que destaca mesmo aquela cor. Infelizmente, eu não vou saber fazer, infelizmente. Se tem quem saiba fazer, deixa aqui nos comentários, se você puder. Dá uma dica para nós, porque eu também não sei fazer e não sei como fazer. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá, a pergunta agora é do Jorge Martins de Castro Virela. É o seguinte, ele pergunta para mim, Wendel, é o seguinte, a minha máquina, ela acende a luz da resistência, mas ela não está produzindo o algodão doce. Então, é o seguinte, eu vou explicar o seguinte para você. Tem um processo básico para você fazer que requer que em cima na turbina, onde tem o recipiente para colocar o açúcar, ali tem 2 parafusos. O que você vai fazer? Você vai remover esses 2 parafusos. Lá dentro tem a resistência, uma resistência redonda de cobre. Você remove ela, ela é encaixada. E você põe ela na água, no fogão e ferve ela. Porque muitas vezes ela não está funcionando ali, ela está obstruída e acontece isso. Agora, se você fazer esse teste e não conseguir ter resultado, ela não produzir o algodão doce, aí você vai ter que comprar uma resistência nova. Mas antes disso, dá uma verificada no botão da resistência. Eu tenho um vídeo no meu canal, vocês entram aí no meu canal, que tem um vídeo de manutenção básica da máquina de algodão doce. Para você fazer a manutenção básica da sua máquina de algodão doce, você não precisa levar ela num técnico, você mesmo pode fazer. Então, se caso não for problema no botão, pode ser o botão da chave, que eu tenho uma máquina, inclusive na que eu fiz o vídeo, que ela deu problema no botão. E esse botão, eu não achei em lugar nenhum para repor ela. É um botão que você ativa a resistência. Então, o que eu fiz? Os 2 fios que fecha o curto para funcionar a resistência, eu emendei os 2. Então, quando eu ligo o motor da máquina, a resistência sempre já está ativada. Não tem como desativar ela, só desligando o motor da máquina. Aí ela desliga junto. Então, é bem isso. Tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta. João Mendes de Castro. Ele pergunta para mim. Nossa, deixa eu entender o que eles falaram aqui, gente, com a letra dele. O português dele não está muito de acordo, não. Wendel, quantos dias o algodão doce... Vou ler no que eu estou entendendo. Quantos dias o algodão doce dura dentro do saquinho? Acho que ele tentou perguntar isso. Ele errou bastante o português. É o seguinte, gente. Para um algodão doce durar bem no saquinho, você tem que saber vedar ele perfeitamente. Só que eu já adianto para vocês, 2 dias ele dura bem no saquinho. Se você saber fechar ele perfeitamente, até 4 dias. Dá para aguentar 4 dias no saquinho, mas como tá calor aqui na minha região agora, é meio difícil. Mas 2 dias.
Se você fazer muito algodão doce num dia de evento e não vender, no outro dia você pode aproveitar eles e vender tranquilamente. Mas se você puder fazer o algodão doce na hora para vender, é melhor. Então, tecnicamente é isso. Você pode fazer qualquer tipo, qualquer cor, só que o segredo para ele não murchar é você encher bem ele. Um tanto que ele passe no funil ou o lugar que você ensaque e fique perfeito. Se você conseguir encher e pôr conteúdo dentro dele, ele vai durar mais. Agora, se você fazer ele ralinho, ele vai murchar. Então, essa é a lógica. Agora, vamos para a próxima pergunta, então. Luciana da Silva. Wendel, fiz algodão doce de copo e os meus algodão doce estão murchando de um dia para o outro. O que eu devo fazer? Luciana, é o seguinte, infelizmente, algodão doce de pote ou copo, que vai uma tampa vedada, eles não duram mais que 12 horas dentro do potinho, infelizmente. Se você for fazer uma encomenda para uma festa, você tem que fazer faz pelo menos umas 2 horas antes. Você pode fazer, que a pessoa consegue fazer a festa tranquilamente, consegue distribuir as lembrancinhas para os convidados. Então, você pode fazer a festa tranquilamente, mas você nunca faz um algodão doce de pote de um dia para o outro. Tá bom? Isso daí é bem simples, infelizmente dura pouco mesmo. Porque a vedação ela não é 100%, ainda há ar dentro dos potinhos. Então, dentro de 12 horas no máximo, 15 horas estourando, ele já está murchando, ele já está perdendo suas propriedades ali. Tá bom? Então agora nós vai para a próxima pergunta. O vídeo já está em 27 minutos já. Vai ficar longo o vídeo. A outra pergunta é do Rosinaldo da Silva. Rosinaldo da Silva Varela. Vamos lá. Wendel, eu vi no Mercado Livre que eles fazem algodão doce de pote e duram 3 meses dentro do pote. O que eu devo fazer para fazer esse processo que dure todo esse tempo para mim poder vender? É o seguinte, Rosinaldo. No Mercado Livre, ou num site de eletrônico, você consegue achar, num site de eletrodoméstico, dependendo do site, Casas Bahia, Magazine Luiza, esse lugar você não acha. Você consegue achar uma máquina que ela é vedadora de copo, seladora de copo. Você vai pegar um lacre, você vai colocar em cima do copo e ela vai selar. Só que assim, eu queria também investir nisso. Só que eu não achei viável, porque custa R$ 1.500 uma máquina dessa para você selar copo. Você coloca seladora de copos. Se você selar o copo junto ao algodão doce dentro, não vai passar ar nenhum para dentro. Então ele vai ficar ali imune há muitos meses sem estragar. É o mesmo exemplo. Quando você congela uma carne, a carne dura meses lá no congelador, porque ela está congelada, ela está imune. Quando você faz o processo do selante, o ar não entra para dentro. Se o ar não entra para dentro, ele fica praticamente imune. Ele não estraga, ele não perde suas propriedades. Então, você tem que comprar uma seladora de copos. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que ficou bem claro para vocês as perguntas. Qualquer pergunta que vocês tiver, qualquer dúvida que vocês tiver, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários e eu vou fazer o possível para responder. Eu não consigo responder todos, infelizmente, mas deixa a sua dúvida aqui que eu vou tirar a sua dúvida num pouco conhecimento que eu tenho. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, dá um like aí. Se você puder, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo novidade aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Até mais.